Imagine ter apenas 25 anos. Você acorda numa manhã comum e antes que o sol se ponha, você se torna o presidente de um país inteiro, comandante de um exército, líder de 4 milhões de pessoas. Não porque você estudou para isso, não porque passou anos construindo uma carreira política, mas porque o destino naquele dia simplesmente abriu uma porta que ninguém esperava. Agora imagine que, poucos anos depois, esse mesmo destino fecha todas as portas na sua cara, uma por uma, até que você se vê numa cama de hospital no exterior, sozinho, sem poder, sem dinheiro, enquanto médicos debatem se conseguem salvar a sua perna. O homem que um dia foi chamado de o redentor de uma nação, reduzido a depender da caridade do próprio homem que o derrubou do poder. Essa não é uma história inventada. Essa é a vida real de Valentine Strasser. E se você acha que já viu quedas dramáticas na história da África, eu te garanto, você ainda não viu nada assim. Fica aqui comigo até o final, porque essa história vai te deixar sem palavras. Se você gosta de conteúdo assim, sobre histórias reais e poderosas da África, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda esse canal a continuar trazendo essas narrativas para você. Valentine Ezegragbo Melvin Strasser nasceu em 26 de abril de 1967, no bairro de Allentown, na zona leste de Freetown, capital de Serra Leoa, um pequeno país da África Ocidental rico em diamantes e pobre em sorte. Filho de família humilde da comunidade crioula local, Valentine frequentou a Church Missionary Society Grammar School, completando o ensino médio, o que já o colocava numa posição acima da média num país onde a educação era um privilégio de poucos. Mas Valentine não sonhava em ser político. Não tinha grandes ambições de poder. O que ele queria, no fundo, era apenas uma vida estável. E assim, como tantos jovens da África Ocidental, ele se alistou nas Forças Armadas de Serra Leoa aos 18 anos, logo após se formar. Foi comissionado como oficial do Exército aos 19. Virou capitão, um oficial de baixa patente, anônimo. Tão comum que a única vez que seu nome chegou perto de alguma fama foi quando ganhou competições de dança em bares e boates no seu próprio bairro de Allentown. Sim, você leu certo. O futuro presidente de Serra Leoa era conhecido por dançar bem em baladas. Mas o mundo estava prestes a mudar, e Valentine estava no lugar certo, na hora errada, ou talvez na hora certa, dependendo do ângulo em que você olha. Serra Leoa vivia um momento de caos profundo. O presidente Joseph Saidu Momó, apelidado de Dandong, que em língua local significa idiota, governava o país com uma mistura fatal de corrupção, incompetência e descaso total. Em março de 1991, a guerra civil que explodia na Libéria vizinha transbordou as fronteiras. Rebeldes do Frente Unida Revolucionária, a RUF, ligados ao brutal Charles Taylor, cruzaram para o território de Serra Leoa, espalhando terror pelas aldeias do leste do país. E quem estava sendo mandado para enfrentar esses rebeldes? Soldados mal pagos, mal armados, mal alimentados. Homens como Valentine Strasser. Em 1990, antes mesmo da guerra estourar em solo serralionês, Strasser foi enviado como capacete azul para a Libéria, servindo 7 meses numa missão de paz regional sob o comando do grupo de monitoramento da CDAO. Quando voltou, foi jogado diretamente no fronte de batalha contra os rebeldes no leste do país, numa guerra suja e esquecida pelo próprio governo que os mandara lutar. O que Strasser e seus companheiros enfrentavam naquelas florestas era desumano. Rifles que não disparavam, munição insuficiente, sem suporte logístico, sem medicamentos. Há relatos de que alguns soldados chegaram a ficar meses sem receber salário. A guerra era real, as balas eram reais, mas o apoio do governo simplesmente não existia. Strasser foi gravemente ferido por estilhaços de granada na perna durante os combates. Precisava de cirurgia urgente.
Sabe o que aconteceu? Foi operado sem anestesia, porque não havia anestesia disponível. Pensa nisso por um segundo. Esse homem foi operado acordado, sentindo cada corte, enquanto lutava a guerra do governo. E quando precisaram evacuar ele e outros feridos para tratamento adequado, o governo respondeu que não tinha dinheiro para mandar ambulância ou helicóptero do campo de batalha. Soldados derramando sangue pelo país e o governo não tinha dinheiro para buscá-los. A raiva foi crescendo, a revolta foi fermentando, e em 29 de abril de 1992, 3 dias depois do seu 25º aniversário, Valentine Strasser e mais 5 oficiais subalternos decidiram que já era suficiente. A operação foi chamada de Operação Amanhecer. E aqui está um detalhe que poucos sabem. O plano original nem era derrubar o governo naquele dia específico. Eles queriam ir a Freetown fazer suas reclamações, protestar, ser ouvidos. Mas quando chegaram à capital e invadiram o palácio presidencial, encontraram o presidente Momó escondido no banheiro, de roupão, tremendo de medo. E aí o golpe aconteceu quase que por acidente. Momó foi enrolado, colocado num helicóptero e despachado para a Guiné vizinha. Em questão de horas, 6 jovens capitães insatisfeitos controlavam Serra Leoa. Aí veio o primeiro problema. Ninguém havia pensado em quem seria o líder. Precisavam escolher alguém rápido para ler a declaração no Rádio Nacional. Olharam para os lados e a escolha recaiu sobre Valentine por 3 razões absurdamente simples. Ele havia completado o ensino médio, falava inglês bem o suficiente para não envergonhar, e sua patente de capitão era a mais alta do grupo. Alguns dizem também que o escolheram porque achavam que seria fácil de manipular. Com 25 anos de idade, exatamente 3 dias após seu aniversário, Valentine Strasser se tornou o chefe de Estado mais jovem do mundo, presidente de Serra Leoa, presidente do Conselho Provisório de Governo Nacional, o NPRC, um país inteiro nas mãos de um jovem que semanas antes estava numa trincheira na floresta, sendo operado sem anestesia com uma perna furada. Os primeiros meses foram, surpreendentemente, animadores. O povo estava tão cansado da corrupção de Momó que recebeu os jovens militares com euforia genuína. Strasser lançou campanhas de limpeza nas ruas, literalmente, os próprios soldados varrendo as ruas de Freetown junto com a população. A inflação, que estava em 115% ao ano, começou a cair. A eletricidade voltou. O gás voltou. Ambulâncias, que tinham desaparecido das ruas, foram importadas e colocadas de volta em circulação. As ruas foram pintadas com slogans de esperança. O crime diminuiu. Calendários com a foto de Strasser e a frase "Nosso Redentor" eram vendidos em cada esquina. Por um breve momento, pareceu que Serra Leoa havia encontrado seu herói. Mas o poder tem uma maneira cruel de revelar o caráter das pessoas. E Strasser, com toda a sua boa vontade inicial, começou a cometer erros que nenhuma intenção consegue apagar. 8 meses depois de assumir o poder, ele cometeu o que seria o maior erro de sua presidência e talvez de toda a sua vida. Em 29 de dezembro de 1992, após um suposto plano de contragolpe, ordenou a execução sumária de 29 pessoas por fuzilamento numa praia nos arredores de Freetown. A Anistia Internacional documentou o caso. 26 foram levadas a um tribunal militar apressado, sem qualquer garantia de defesa, e outras 3 foram executadas extrajudicialmente, sem qualquer processo. Muitos dos executados eram civis. Alguns que estariam supostamente envolvidos no suposto golpe estavam, na ocasião, presos. Ou seja, nem poderiam ter participado de nada. 29 vidas, apagadas numa praia. Strasser depois reconheceu o erro, pediu desculpas publicamente e decretou luto nacional. Mas 29 vidas não voltam com um pedido de desculpas.
e aquelas famílias jamais esqueceriam. A partir daí, a espiral foi só descendo. Strasser e seus colegas promoveram a si mesmos nos postos militares de forma arbitrária, criando um caos de hierarquia onde soldados juniores de repente davam ordens a superiores. Tomaram as mansões confiscadas dos corruptos do regime anterior e passaram a viver nelas com um luxo que contrariava todo o discurso de redentor do povo. Valentine chegou a tornar o Dia dos Namorados feriado nacional e chegou a propor que uma música disco dos anos 70 se tornasse o hino nacional. Em outubro de 1993, um jornal sueco publicou uma investigação bombástica. Strasser e seus oficiais haviam voado para Antuérpia, a capital europeia do mercado de diamantes, com pedras contrabandeadas de Serra Leoa, avaliadas em dezenas de milhões de dólares. O dinheiro foi usado para comprar armas, e o restante foi dividido entre eles. O editor e jornalistas que publicaram a matéria foram imediatamente presos pelo governo. A guerra civil, que por um momento havia recuado, voltou com força total. Strasser cometeu mais um erro estratégico grave ao ordenar um cessar-fogo unilateral num momento em que seu exército estava prestes a derrotar os rebeldes. Esse respiro deu tempo a RUF para se reorganizar, recrudescer e retomar o controle de vastas regiões do país. Em desespero, o governo começou a recrutar crianças. Meninos de 12 anos foram alistados. O exército saltou de 5.000 para mais de 12.000 homens, mas a maioria era jovens sem treinamento adequado que nunca deveriam estar numa guerra. Mesmo assim, não foi suficiente. Ondas de refugiados aterrorizados chegavam a Freetown com relatos de torturas e massacres do interior. O Rádio Nacional chegou a pedir que os próprios cidadãos ficassem alertas e se armassem com paus, pedras e facões. Era a imagem definitiva do colapso. Num gesto desesperado, Strasser contratou mercenários. Primeiro a Gurkha Security Guards e depois a Executive Outcomes, uma empresa formada predominantemente por ex-forças especiais sul-africanas. O pagamento foi feito em concessões de diamantes e dinheiro vivo, num total que chegou a 35 milhões de dólares, um terço do orçamento anual de defesa do país. Funcionou. Os mercenários foram devastadoramente eficientes. Os rebeldes recuaram. A guerra parou. Mais de 1 milhão de deslocados voltaram para seus lares. Foi o maior sucesso militar do governo Strasser. Mas o Acordo de Paz de Abidjan, de 1996, exigiu a retirada de todas as forças estrangeiras do país. E com os mercenários indo embora, os rebeldes que nunca foram desarmados voltaram ao ataque. Strasser, pressionado pela comunidade internacional e por organizações civis, decidiu realizar eleições em fevereiro de 1996. Tentou inclusive se candidatar, ignorando completamente os requisitos constitucionais mínimos para o cargo. E quando alguns de seus próprios colegas se recusaram a apoiar sua candidatura, ele ameaçou demiti-los. Foi aí que tudo desmoronou de vez. Em janeiro de 1996, semanas antes das eleições, Strasser foi a uma reunião de governo com segurança reduzida. Seu segundo em comando, Julius Maada Bio, apontou uma arma para sua cabeça e ordenou que ele se rendesse. Strasser foi imobilizado, arrastado, colocado num helicóptero e mandado para o exílio na Guiné, exatamente como havia feito com o presidente Momó 4 anos antes. Dizem que, no caminho para o exílio, os captores perceberam que haviam esquecido as chaves das algemas. O helicóptero teve que voltar para pegar as chaves. Assim se encerrou a presidência de Valentine Strasser. Com uma arma apontada para a cabeça, algemado, e com um voo de retorno só para buscar as chaves esquecidas. O que veio depois é onde a história de Strasser se torna mais dolorosa do que qualquer ditadura que ele poderia ter imposto. A comunidade internacional, em negociação com a junta,
ofereceu uma saída aos militares em troca de uma transição pacífica ao poder civil, a oportunidade de estudar no Ocidente. Strasser, mesmo tendo perdido o poder de forma humilhante, conseguiu aproveitar essa oferta. Foi admitido na Universidade de Warwick, na Inglaterra, para estudar direito, com financiamento da ONU. Mas a vida em Warwick foi um inferno. A decisão da universidade de admiti-lo foi extremamente controversa. Estudantes de Serra Leoa em exílio protestaram. Um estudante cujo familiar estava entre os 29 executados na praia lançou uma campanha pública para expulsá-lo. As pressões foram tantas que a ONU não renovou seu financiamento ao final do período. 18 meses depois de começar o curso, Strasser desistiu. A imprensa britânica foi impiedosa. Manchetes agressivas estampavam os jornais com apelidos cruéis. Quando tentou se estabelecer num apartamento no norte de Londres, um jornal publicou seu endereço. Ele teve que se mudar às pressas. Em 2000, fugiu para Banjul, capital da Gâmbia, tentando reconstruir alguma vida. Mas lá também foi encontrado. Foi espancado num clube noturno por parentes de algumas das vítimas da praia. As autoridades gambianas o acusaram de articular um golpe e o deportaram de volta para o Reino Unido, onde também foi recusada sua entrada. Sem país, sem passaporte válido, sem amigos, sem dinheiro, sem futuro. Foi o então presidente Ahmed Tejan Kabah, de Serra Leoa, quem concedeu a ele anistia e permissão para voltar ao país. Strasser retornou e passou a viver em Grafton, a leste de Freetown, sobrevivendo com uma pensão mensal equivalente a cerca de $50, menos de R$300. O homem que comandou um país vivia com menos do que muitos trabalhadores informais ganham numa semana. E então veio o golpe mais cruel que a vida ainda lhe reservava. Em janeiro de 2019, Valentine Strasser adoeceu gravemente. Com a saúde frágil e sem acesso a tratamento adequado em Serra Leoa, foi transportado de emergência para Accra, no Ghana, onde os médicos se depararam com uma situação crítica causada por doença arterial periférica. A circulação da perna esquerda estava comprometida de forma irreversível. A perna precisou ser parcialmente amputada. O homem que um dia marchou por florestas, que dançou em clubes, que subiu os degraus do poder, agora perdia um pedaço do próprio corpo num hospital estrangeiro. Ficou mais de um ano em reabilitação no Ghana antes de conseguir voltar para casa. Quando retornou a Serra Leoa em julho de 2021, recebeu algo que nenhum roteirista teria coragem de inventar: um apartamento dado pelo próprio presidente Julius Maada Bio, o homem que em 1996 havia apontado uma arma para a cabeça de Strasser e o enviado para o exílio. O homem que o derrubou foi o mesmo que o acolheu décadas depois. Hoje, em 2026, Valentine Strasser vive nesse apartamento em Freetown. Não ocupa cargo público, não tem renda expressiva, mas recentemente, em 2025, surpreendeu a todos ao vir a público condenar tentativas de golpe em Serra Leoa, defendendo a democracia, o mesmo sistema que ele próprio havia suspenso 33 anos antes, quando assumiu o poder pela força. É difícil saber o que passa pela cabeça de um homem que viveu tudo isso, que foi herói e vilão, que governou e foi derrubado, que foi exilado, agredido, deportado, amputado, e que hoje vive graças à generosidade do homem que o tirou do poder. E Julius Maada Bio, aquele que apontou a arma para a cabeça de Strasser, ele foi eleito presidente de Serra Leoa em eleição democrática, numa votação em 2 turnos concluída em março de 2018. O mesmo homem, eleito pelo povo, governando o país que os dois, cada um a seu modo, tentaram construir. A história de Valentine Strasser é um espelho perturbador que a África levanta para nós. Um espelho que mostra o que acontece quando o poder chega rápido demais, sem preparo,
sem sabedoria, sem os alicerces que só o tempo e a experiência constroem. Um jovem que começou como herói, movido por raiva justa contra a injustiça, mas que se perdeu no labirinto do poder, da ganância e de decisões irreversíveis. Não é uma história de vilão, é uma história de tragédia humana, de um jovem que foi colocado numa posição impossível, tomou decisões horríveis e pagou um preço que talvez seja desproporcional até para os erros que cometeu. Enquanto isso, as 29 famílias que perderam alguém naquela praia em dezembro de 1992 também carregam um peso que nenhuma anistia apaga. A África tem muitas histórias assim. Histórias de poder que corrompe, de sonhos que viram pesadelos, de quedas que ensinam mais do que qualquer ascensão. E é por isso que esse canal existe, para não deixar que essas histórias morram no silêncio. Se essa narrativa te tocou de alguma forma, se você sentiu que valeu a pena conhecer essa vida que quase ninguém conta, faz uma coisa agora. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, real, profunda, tirada direto da África, que a história oficial prefere esquecer. Você não vai querer perder. Até a próxima.